Essa comunicação eletrônica de dados, ela pode ser feita via internet. A gente facilita ao máximo. Para cada cliente, a gente cria uma situação. Por exemplo, se você tem uma indústria e você vê que o sistema de tecnologia de informação dele é muito bem estruturado, o sistema dele é bom, o que a gente faz? A gente passa o layout, passa o layout do que a seguradora precisa, passa para a empresa, o pessoal da área de IT dele vai estruturar e vai gerar arquivos eletrônicos e os sistemas vão se conversar. Tá? Então, ao final do dia, ou ao final da semana, ou ao final do mês, ele transfere os dados e é gerada a fatura. Então, não precisa ficar fazendo retrabalho, porque o movimento é muito grande. Quando são empresas que têm pouco movimento, normalmente pequenos transportadores ou pequenos embarcadores, tem uma média de 4, 5 embarques por dia, sei lá, o que é que a gente faz? Normalmente a gente desenha onde ele recebe um login e uma senha, tá? E ele acessa a internet de onde ele estiver. Outra coisa, porque o transportador ele precisa ganhar de mobilidade, então nessa hora a gente percebe a necessidade, a gente dá um login e senha para ele, onde ele estiver, ele acessa e averba a carga, entendeu? Então, pensem que essas questões, elas existem infinitas possibilidades, cada caso é um caso. Eu sempre gosto de citar um exemplo. Se você, uma vez me fizeram uma pergunta e esse exemplo me veio à cabeça e desde então eu guardo ele com muito carinho. E realmente eu fui muito feliz no pensar naquele momento. Me perguntaram, João Batista, se você tiver duas transportadoras transportando para o mesmo cliente e elas só fazem aquela operação, as taxas e as condições das apólices serão as mesmas? Não, nunca serão. Você pode ter duas transportadoras, cada uma delas transportando a mesma quantidade, o mesmo produto, com as mesmas rotas, mas mesmo assim as taxas e condições serão diferentes, porque a gente, quando constrói essas apólices, a gente constrói baseado também no perfil do transportador. Não é só o perfil do que ele transporta, é o perfil do histórico dele. Então, o seguro tem um quesinho de crédito. É isso que eu queria que vocês entendessem. O seguro tem um quesinho de crédito. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que ela está com muitos problemas, normalmente é difícil você colocar uma apólice no mercado segurador. Porque a gente sabe, eu estou palestrando aqui, estou falando, eu acho que é umas coisas que não deve ser falar. Mas a gente conhece muitas coisas do passado que, de cobertura de incêndios criminosos, de roubos criminosos, é uma coisa que quase não existe mais hoje. Mas, enfim, não existe exatamente porque as seguradoras hoje elas tomam muita precaução. Tá? E a gente, na hora que vai desenhar as apólices, a gente tem que entender bem esse perfil. Então, o perfil de cada cliente, como ele opera, é muito importante para que você tenha as taxas e a melhor apólice. Uma apólice que favorece sua operação, ou uma apólice que talvez até complique sua operação. Tá? Limite de responsabilidade. O que é limite de responsabilidade? É o que a seguradora ela diz o seguinte, olha, você vai transportar por evento ou caminhão. Então, você chega para um transportador, ele vai me dar uma noção que o máximo que ele transporta por viagem dele, vamos supor, 500 mil reais. E eu vejo que seria o ideal que ele tivesse esse máximo mesmo de 500 mil reais. Então, ele pode fazer infinitos embarques de 500 mil reais. Ele pode, no dia, transportar 10 mil caminhões de 500 mil reais. A seguradora vai cobrir cada evento daquele 500 mil reais. Agora, os caminhões não podem andar junto, porque você gera a gravação de risco. Tá? Então, separadamente. Então, isso chama-se limite de responsabilidade. Então, o limite máximo de responsabilidade por evento é pelo evento ou pelo caminhão que serve. Se o profissional, o executivo responsável pela contratação do seguro, ele contemplou com a seguradora um limite máximo de responsabilidade por evento, que cubra aqueles 2, 3, 4 caminhões que a gente normalmente vê na estrada, ele está certo. Agora, vamos separar uma coisa da outra. Um é gerenciar o risco, né? Então o pessoal anda junto, por quê? Porque quer evitar roubo ou até um ajudar o outro, né? Mas desde quando eles tenham conhecimento que quem está gerenciando a operação saiba qual a apólice que contratou. Aquela apólice, ela contempla a limite de responsabilidade que cobre aqueles 3 caminhões, ou 4 caminhões, 5, como a gente costuma ver na estrada? Se sim, ótimo. Se não, é bom ele rever essa questão. Por apólice, você contrata uma apólice onde você diz que durante um período você vai transportar 5 milhões, um exemplo.
Eu sou péssimo em microfone fixo, né? Então você vai transportar 5 milhões. Né? Eu vou me entender com ele aqui, já estou me entendendo. Aí você vai transportar 5 milhões. Então essa pólice ela tem um prazo de 1 ano. Aí você vai transportando, sendo que você tem um limite máximo de 5 milhões da apólice, mas por evento ela vai lhe limitar no evento. Vamos supor que ela limitou o evento por 500 mil reais, ok? Então, quando você não pode ultrapassar os 500 mil reais por evento, e a apólice como um todo é 5 milhões. Quando você vai chegando perto de 5 milhões, sua apólice ainda tem de vigência 2, 3 meses, você tem necessidade de transportar mais, você tem que pedir, a gente vai ter que pedir um aumento desse limite e você vai pagar um outro prêmio pelo adicional que vai ser colocado nesse limite da sua apólice. Tá? Agora, quando o limite é por evento, ele segue aquele exemplo que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Com uma observação importante, né? Às vezes surgem cargas, hoje mesmo nós tivemos um caso de um cliente, ele é um transportador, ele tem um limite coincidentemente de 500 mil reais, e surgiu uma carga dele de 900 e poucos mil reais para transportar. Pô, não transporta porque ele só tem 500? Não. Aí a gente faz o que a gente chama de pedido de cobertura extra. Essas são as exceções. Aí você me diz, pô, João, por que não botou logo o limite dele de 1 milhão? Se eu botasse o limite dele de 1 milhão por evento, a taxa dele seria muito alta. Então, como a maioria das cargas que ele transporta, mais de 80%, se abaixo de 500 mil, então o que excede 500 mil é a exceção. Então, eu não vou exigir que ele não vou ser responsável de contratar uma apólice de 1 milhão só para ele dizer que eu tenho 1 milhão, mas ele está pagando todo o mesmo custo de uma coisa que ele não tem necessidade. Ok? Bom, por acúmulo, existe uma situação muito pouco no mercado. Grandes transportadores, ele diz assim para mim, João, eu transporto por ano 180 milhões de reais. E eu vou contratar com você, eu quero contratar uma apólice, parece um pouco de jogo, né, essa apólice. Eu quero contratar 200 milhões e se exceder até 10%, eu não quero pagar o adicional. E se eu não transportar menos também 10%, você não precisa me devolver, a seguradora não precisa me devolver. Né? Então é um pouquinho diferente você contratar por apólice ou por acúmulo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, em um caso, a gente tem o que a gente diria uma penalidade, a gente cobraria se ele ultrapassar os 10%, ele vai pagar todo o excedente, mas ele também vai ter o benefício de 10% a favor dele. Se ele conseguir ficar, por exemplo, 181 milhões, a seguradora não vai precisar devolver. Agora, se ele ficar, por exemplo, 179 milhões, a seguradora vai ter que devolver os 21% que ela cobrou mais. Existem muitos casos em autos. Lá na nossa corretora a gente tem poucas apólices auto, porque o forte da gente é seguro de transporte. E os nossos clientes de auto, com certeza, não estão pagando o preço mais barato do mercado. Mas, com certeza, eles estão pagando o preço mais barato do mercado para aquelas coberturas que ele realmente tem necessidade. Tá? Então, é normal, por exemplo, semana passada, um cliente, um amigo nosso, ele pediu para cotar um Hilux. E aí o nosso seguro, ele deu tipo R$2.000 mais caro do que o do outro, R$1.800 mais caro. E a gente olhou e disse, não, rapaz, eu acabei vendo essa questão. E a gente foi ver o seguinte, a outra empresa contou para ele, uma das coisas que a gente viu foi que a franquia, se tivesse um sinistro, a franquia dele seria R$5.800. E a nossa franquia era R$3.000. Então, se você pegar R$3.000 e poucos mais o que ele ia pagar, isso é o prêmio do seguro. Tá? Seguro empresarial, às vezes as pessoas contratam aquela cobertura de incêndio, que é a cobertura baratíssima, é mais barata. Você tem lá um patrimônio de 5 milhões, um prédio, 5 milhões de reais, e a cobertura, por incrível que pareça, a cobertura mais barata é a cobertura de incêndio do prédio. Né? E aí você descobre que o seu concorrente está mais barato do que você. Aí você vai descobrir, por exemplo, o cara contratou lá 5 milhões, o outro está cobrando 10% de franquia. A nossa seguradora não está. Então imagine você está pagando um seguro de R$4.000 e poucos, onde você não tem franquia nenhuma, e o outro você vai pagar 3.200, mas você tem 10% de franquia. Então você vai querer pagar R$500 mil na hora que tiver o sinistro? O seguro de transporte não é diferente. O seguro de transporte, quando a gente desenha a pólice, a gente desenha exatamente dentro da necessidade do cliente. Então, é o que eu costumo dizer. Não adianta você pegar, botar uma calça 40 e tentar botar numa pessoa que tem manequim 42. Ele vai ficar apertado. Tá?
ou para uma pessoa que tem um manequim 38, ele vai pagar demais por uma coisa que ele não precisa. Tá? O segredo em seguro é você, principalmente seguro de transporte, é você fazer análise da real necessidade, estabelecer a necessidade é essa, pronto, agora você cota aquelas seguradoras e vê quem tem o melhor preço para aquelas coberturas.